Oi, galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria estar junto com vocês hoje, mais uma vez, para mais um Devocional Kids da Igreja Metodista em Tremembé. A gente vai louvar a Deus hoje, vamos aprender sobre a Palavra de Deus, vamos orar, vamos aprender ouvir uma história muito legal. Então, a gente quer que vocês participem com a gente. Você aí na sua casa, louve a Deus também, ore também, chama quem está na sua casa para assistir junto com você o devocional. E você também pode compartilhar o link desse vídeo, né? Manda para algum amigo seu, algum parente, alguém que você quer que assista também o vídeo junto com a gente. Beleza? Olá, crianças! Que bom estar aqui novamente e ter esse contato com vocês, ainda que seja, né, pela internet, mas estamos aqui para mais um Devocional Kids e inédito. O mais Amém. legal de tudo é que é um devocional inédito. E como a Fernanda já disse, nós vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus. E você aí, compartilhe com seus amiguinhos essa devocional. Vamos então fazer uma primeira oração? Feche os olhinhos aí, tá bom? Muita reverência agora, porque vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui neste momento, ó Pai, para realizarmos esse Devocional Kids, que o Senhor nos ajude a orarmos, cantarmos, estudarmos a Tua Palavra e que tudo seja para o Teu louvor. Amém. Abençoe todas as crianças que estão nos ouvindo neste Amém, momento. Senhor. Cuida de cada uma delas e de suas famílias. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Crianças, a nossa história de hoje tem um tema muito legal. A gente está numa semana muito especial, né? O que está acontecendo essa semana? Que data comemorativa que tem nessa semana que a gente está aqui agora? Eu quero ouvir você falando aí na sua casa. Que data que a gente está tendo agora? Isso mesmo, é a Páscoa. Nós estamos na semana da Páscoa. E aí na semana da Páscoa a gente ouve muitas coisas, né? A gente ouve falar de muitos símbolos, né, da Páscoa. E um deles, muito famoso, qual que é? Esse aqui, ó. Quem sabe? O que é esse aqui? Tia Lu, o que é esse símbolo aqui? Ah, eu conheço. É um coelho. Esse aqui é um coelhinho, muito bem, é isso mesmo. Na semana da Páscoa a gente ouve muito falar de coelho, né? Muitas pessoas falam que o símbolo da Páscoa é o coelho. Outro símbolo da Páscoa que as pessoas falam também é o ovo de chocolate, né? As pessoas falam muito sobre o ovo de chocolate também. Na história de hoje, nesse devocional que a gente vai ter hoje, a gente vai aprender que para nós cristãos, a Páscoa ela tem um significado muito importante. Então, assim, não tem problema ter coelho em casa. Tem gente que tem coelhos enormes, né? Tem gente que gosta de enfeitar a casa, que tem coelho super grande. Tem gente que tem. Então, não tem problema você se ganhar um chocolate de alguém, né, um ovo da Páscoa, comer, não tem problema nenhum. Mas o que a gente vai aprender hoje é que a Páscoa, para nós cristãos, ela tem um significado muito maior, muito mais importante do que o coelho e o ovo de chocolate. A gente vai aprender o que é a Páscoa mesmo para cada um de nós e como ela afeta as nossas vidas, não é, Tia Lu? Sim. Então, Fernanda, e o que eu quero também falar para as crianças é que para nós cristãos, o que simboliza mais a Páscoa é o cordeirinho, é a ovelhinha, porque a ovelha, ela simboliza Jesus, sabia? Amém. Que Jesus foi como um coelho, como uma ovelha muda ao matadouro. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele, quando foi morto na cruz, ele não abriu a sua boca. E assim é a ovelhinha também. A ovelha, ela é calma, é mansa. Disse que ela é um animal, eu já ouvi dizer que ela é um animal, que ela não grita, não esperneia quando ela vai para o matadouro, mas que ela vai quietinha, calma, sem barulho nenhum. E assim é o nosso Jesus.
Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Amém. E João Batista já falou isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso, e isso está escrito também nos evangelhos. Então, para nós, o símbolo verdadeiro da Páscoa é o Cordeiro, a ovelha. Amém, glória a Deus. A gente vai continuar tendo a história da Páscoa, a gente vai ver já já o que aconteceu com Jesus na Bíblia. E aí, antes da gente continuar a nossa história, nós vamos louvar a Deus. Amém? Então, louve aí o Senhor na sua casa junto com a gente. E o seu sangue remidou sobre mim, caiu. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração onde só havia chocolate e doces de montão. Eu não sabia que Jesus na cruz por mim morreu. Amém. Agora, crianças, nós vamos ver o que aconteceu mesmo com Jesus, como que está relatado na Bíblia, as coisas que aconteceram com Jesus na época da Páscoa. E por que a gente comemora a Páscoa hoje em dia? Jesus, quando esteve aqui na terra, vocês já sabem, né? Já ouviram falar que Jesus caminhou por muitos lugares, Jesus fazia muitos milagres, curava muitas pessoas, Jesus pregava o evangelho, falava sobre o reino de Deus, e por causa disso, Jesus era conhecido, as pessoas ouviam o nome de Jesus e sabiam quem ele era. E as pessoas queriam que Jesus fosse um rei, elas entendiam que Jesus ia ser um rei para os judeus, como um rei aqui da terra. Elas achavam que Jesus talvez ia sentar lá no trono deles, no trono de um rei, e ia governar o povo judeu, talvez até ali com uma coroa e um cetro, né? Não sei. Mas era isso que as pessoas esperavam de Jesus, que Jesus fosse esse rei. Só que Jesus, na verdade, ele trouxe a mensagem espiritual. Jesus falava que o reino de Deus não é um reino desse mundo. E aí, por causa das pessoas quererem que Jesus fosse um rei da terra, as pessoas, num certo dia, elas comemoraram Jesus, elas ovacionaram Jesus. Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém um dia, em cima de um jumentinho, montado num jumentinho. E as pessoas ao redor de Jesus, vendo Jesus entrar na cidade de Jerusalém, estavam comemorando, batiam palma, erguiam as mãos, seguravam ramos de plantas, né, de folhas, e gritavam, Hosana. O que significa Hosana? Não é o nome de nenhuma pessoa, não. Hosana significa salva-nos. Então as pessoas estavam clamando ali, salva-nos, estavam comemorando Jesus ali naquele momento. Só que aquelas pessoas que estavam comemorando a Jesus naquele momento, elas esperavam que Jesus fosse um rei terreno, que Jesus fosse um rei que fosse governar ali os judeus. Elas
não tinham ali o entendimento espiritual do reino de Deus. E Jesus entrou na cidade de Jerusalém naquele dia. E isso, crianças, foi poucos dias antes da morte de Jesus. Foi alguns dias antes de Jesus morrer. Outra coisa que aconteceu bem perto de Jesus morrer foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Vocês sabem quem eram os discípulos de Jesus, né? Eram aquelas 12 pessoas que andavam mais próximas com ele, que aprendiam diretamente de Jesus. E numa noite Jesus estava tendo uma ceia ali com os seus discípulos. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha como que eles sentavam na mesa ali, bem diferente, né? De como a gente senta hoje em dia. Nessa noite, Jesus já sabia da morte dele. Na verdade, Jesus sempre soube, né, que ele morreria. Só que essa noite estava muito próximo de Jesus ser preso e dele morrer. E Jesus sabia que para ele ser preso, um dos discípulos dele ali iria traí-lo. Ou seja, iria contar quem que era Jesus, para que Jesus pudesse ser preso. Então, nessa noite, Jesus sabia que estava muito próximo mesmo da morte dele. E nessa noite, Jesus deu uma ordenança que a gente segue até hoje. Jesus com os seus discípulos, eles tomaram a ceia. Então Jesus pegou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. E também pegou o vinho e falou: esse é o meu sangue, que é derramado por vocês. Então Jesus já estava falando sobre a morte dele no momento da ceia. E Jesus falou para os discípulos que eles deveriam fazer isso em memória de Jesus até que ele voltasse. Então vocês sabiam, crianças, que é por isso que a gente toma a ceia até hoje em dia? Porque isso foi algo que Jesus falou para nós fazermos. Quando nós fizéssemos a ceia, nós estaríamos lembrando do sacrifício, do amor de Jesus por cada um de nós na cruz. Olha que coisa linda e profunda, e é por isso que a gente faz até hoje. Então tem uma razão, tem um significado, né? Nós participarmos da ceia até hoje. E a gente vai cantar um cântico agora que fala justamente sobre a ceia do Senhor. Então presta bastante atenção aí e louva o Senhor com a gente. Já já a nossa história vai continuar. Este é o meu corpo partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Essas foram as palavras de Jesus para os discípulos, né? Este é o meu corpo e este é o meu sangue. E é por isso que a gente participa da ceia do Senhor até hoje. Este é o meu corpo partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Este é o meu sangue vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Amém. Crianças, e continuando agora a nossa história,
logo após esta ceia, Jesus foi com os seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani. E ali naquele jardim, Jesus falou para os seus discípulos: eu vou mais à frente ali orar. Participem comigo deste momento. Orem comigo, que eu vou mais à frente orar. Sabe por quê, crianças? Jesus estava angustiado. Sim, porque ele estava sabendo que estava se aproximando o momento dele ser crucificado, dele morrer. E essa morte seria muito dolorosa. E ele foi orar. E os discípulos, crianças, vocês acreditam que eles dormiram enquanto Jesus orava? Eles dormiram. E quando Jesus voltou, ele encontrou os discípulos dormindo. E ele então falou: nem por um momento vocês puderam vigiar comigo? Vamos, fiquem atentos, porque o traidor se aproxima. Crianças, naquele momento, aquele traidor que Jesus já sabia que iria entregá-lo às autoridades, se aproximou e deu um beijo no rosto de Jesus. E esse beijo que ele deu era para que aquelas pessoas identificassem quem era Jesus, porque estava escuro, de noite, num jardim, né, que não tinha nenhum tipo de luz. E então, com aquele beijo, souberam quem era Jesus, e Jesus então foi preso. Crianças, Jesus foi preso e ele foi levado a Pilatos. Jesus foi levado para Pilatos, que era o governador daquela época, lá de Jerusalém, da Judéia ali. Ele era o governador. E quando Jesus chegou perante Pilatos, Pilatos fez lá umas perguntas para Jesus, e aí ele falou assim: olha, eu não vejo nada que incrimine este homem, eu não vejo nada que ele tenha feito de errado, que ele mereça ser preso. Mas o povo queria que ele fosse preso, e estava havendo uma festa naquela época, e que era comum eles soltarem uma pessoa que estava presa. E ele então pensou: bom, já que o povo tanto quer que Jesus seja preso, eu vou deixar que eles escolham entre Barrabás e entre Jesus. Quem eles quiserem que eu solte, eu vou soltar. E as pessoas gritavam: Barrabás, solte Barrabás e prenda Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Olha, crianças, aquelas pessoas, muitas delas, as mesmas que andavam atrás de Jesus, queriam que ele fosse crucificado e que Barrabás fosse solto. E então, Pilatos acabou fazendo isso, crianças. Pilatos, com aqueles soldados, pegaram Jesus, tiraram a roupa de Jesus e deixaram Jesus humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, tiraram as vestes de Jesus, e eles começaram a zombar, eles começaram a rir de Jesus, e falavam assim: você não dizia que era o rei? Que era o rei dos judeus? Pronto, agora você está com uma coroa na cabeça. E aquela coroa era de espinhos, e aquela coroa feriu a cabeça de Jesus e fazia o sangue escorrer por sua face. Pegaram uma capa, puseram em Jesus, e teve até um soldado que se ajoelhou, né, como se estivesse reverenciando o rei, mas aquilo não era uma reverência verdadeira, né? Eles estavam fazendo um deboche, eles estavam zombando de Jesus. E logo após aquilo, crianças, eles, como pediram para que Pilatos, né, crucificasse, mandasse crucificar Jesus,
eles então crucificaram Jesus ao lado de 2 ladrões. A cruz de Jesus é a cruz do centro, é a cruz que está ao meio. E do outro lado, à sua direita e à sua esquerda, estavam ladrões, homens que tinham cometido crimes. E sabe, crianças, um daqueles ladrões começou a falar assim: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também que estamos aqui sofrendo. E o outro que estava do lado direito disse assim: fica quieto, você não sabe o que está falando. Nós estamos aqui porque merecemos, este nenhum mal fez. E falou assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que bênção, crianças. Aquele ladrão do lado direito de Jesus, ali naquele momento, reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, aquele que haveria de vir salvar o mundo. E ele pediu, e Jesus falou que ele estaria com Jesus no paraíso naquela mesma noite. E Jesus morreu assim, crianças, por nós, derramando o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Vamos cantar um cântico agora que fala sobre a morte de Jesus. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Amém, glória a Deus. Esse sacrifício que Jesus fez, crianças, foi por cada um de nós. Como a gente cantou, foi por amor a cada um de nós. Jesus sempre soube, durante todo o tempo que ele esteve na terra, que ele iria morrer. Porque foi para isso que ele veio. Através do sacrifício dele, a gente seria ligado a Deus de novo. E aí, como a tia Luciana falou, Jesus morreu numa sexta-feira. O corpo dele foi retirado da cruz, foi colocado num túmulo, um sepulcro, né? É como se fosse uma caverna. Você já deve ter visto alguma vez em alguma imagem, algum filme, alguma coisa. É como se fosse uma caverna. O corpo de Jesus foi colocado lá dentro e a entrada da caverna do sepulcro foi tampada com uma pedra muito grande e pesada. Foi colocada na frente ali do sepulcro e tampou a entrada do sepulcro. Passou sexta-feira, passou sábado. No domingo de manhã, logo cedinho, 2 mulheres foram até o túmulo de Jesus levando perfumes. Era costume dos judeus, do povo judeu, levar ali perfume para ungir, para passar no corpo ali, né, das pessoas, para perfumar o corpo ali das pessoas que haviam morrido. Então, essas 2 mulheres foram levando perfumes até o túmulo, até o sepulcro de Jesus, para perfumar ali o corpo dela. Só que quando elas chegaram de frente para o túmulo, o que elas viram? A pedra não estava mais na entrada do sepulcro. Ela havia sido retirada. E aí elas ficaram preocupadas, achando o que poderia ter acontecido. Entraram no túmulo. Quando entraram no sepulcro, viram que o corpo de Jesus não estava lá, e aí ficaram pensando mais ainda: o que aconteceu? Será que alguém roubou o corpo do nosso mestre? E aí
dentro, né, do sepulcro haviam 2 anjos. E na hora, um deles falou para elas assim: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Foi isso que o anjo falou para elas. E na hora, elas se lembraram de Jesus. Crianças, já havia falado por diversas vezes durante o ministério dele que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Na hora que elas ouviram aquilo ali daquele anjo, falando que Jesus não estava morto, mas que ele estava vivo, elas saíram correndo na mesma hora e foram falar com outros discípulos. E aí, se você ler na Bíblia, você vai ver que outros discípulos foram também ali ao sepulcro para ver o sepulcro. Muitos ali não acreditaram, alguns duvidaram, mas Jesus, depois de algum tempo, apareceu novamente para os discípulos. Jesus esteve novamente com eles, provando que ele havia sim ressuscitado. Então Jesus morreu numa sexta-feira, mas no domingo de manhã ele já não estava mais no sepulcro, ele havia ressuscitado, completando a obra que ele veio para fazer aqui na terra, que era falar sobre o reino de Deus, e era se sacrificar em nosso lugar, se sacrificar por amor a mim, por amor a cada um de vocês que está aí na sua casa. Jesus cumpriu o propósito dele. Amém. E depois de ele ter ressuscitado, ele ainda passou 40 dias aqui na terra com os discípulos, passou ainda mais esse tempo ensinando mais algumas coisas aí aos discípulos. Até o dia que ele voltou para o céu, né? Sim, Jesus voltou para o céu. A Bíblia fala que Jesus ascendeu aos céus, isto é, subiu aos céus. E aí, algumas pessoas viram aquilo, né? E ficaram olhando para cima, assim, de uma maneira surpresa, quase que não acreditando no que eles estavam vendo. Aí, então, os discípulos de Jesus falaram assim: por que vocês estão olhando assim, surpresos, admirados? Porque do mesmo modo que vocês estão vendo Jesus subir, todo olho verá ele descer. Amém. Porque ele vem buscar a sua igreja. Amém. E todo olho verá. Então, crianças, Jesus não ficou morto. Amém. Jesus ressuscitou. Amém. E agora ele estava com o corpo transformado. Ele não era mais de carne e osso, né? Como ele era quando ele estava aqui na terra. Agora ele tinha o seu corpo transformado e ele voltou aos céus. Amém. Ele subiu aos céus, aonde ele está olhando cada um de nós. Mas ele está aqui conosco também. Amém. Através do Santo Espírito. Amém. Através do Santo Espírito de Deus, ele está aqui e ele está no coração de todos aqueles que o aceitam. Amém. Como Senhor e Salvador. Fernanda, você já aceitou Jesus no seu coração? Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Você já aceitou? Eu já aceitei. Amém. Eu já aceitei Jesus no meu coração. E você, criança, pode fazer isso agora. Amém. Você, adulto que está nos ouvindo, também pode fazer isso. Porque a salvação, ela é para todos, de qualquer raça, de qualquer idade. Amém. Todos precisamos ser salvos. Mas Jesus, ele não invade o nosso coração. Ele só vem se você o aceitar. Amém. Ele só vem se você o receber no seu coração. Então, se você deseja isso nesse momento, vamos orar? Fecha o seu olhinho aí. E se você já aceitou Jesus, você pode reafirmar essa sua aceitação. Você pode falar: Senhor Jesus, eu já te aceitei, eu já fiz essa oração, mas eu quero dizer que eu continuo te aceitando na minha vida. Amém. Eu te amo e quero que o Senhor seja sempre presente na minha vida. Vamos orar então? Amém. Vamos lá? Coloca a mão aí no seu coração agora e repita aí junto com a gente essa oração. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos
pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar. Amém. Nós reconhecemos que só o Senhor tem a salvação. Amém, Senhor. E nós te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, nos limpe e que o Senhor possa morar no nosso coração. Muito obrigada pelo teu amor e pelo teu sacrifício por cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Glória Amém. a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fernanda, e alegria, né? Porque Jesus está vivo. Aleluia. Por Amém. isso que nós vamos cantar mais 2 cânticos bem alegres agora, que falam que Jesus não ficou morto, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Aleluia. Louve o Senhor com alegria na sua casa. Celebre o Senhor mesmo. A história da salvação, ela pode ser triste numa parte, né? Quando a gente ouve falar que Jesus morreu, que Jesus foi humilhado, a gente fica triste, né? Mas Jesus é vitorioso. Ele não ficou morto. É isso que a gente tem que lembrar. E hoje ele vive nos nossos corações. Amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia, glória a Deus. E aí, a gente está chegando ao fim, né? Nosso Devocional Kids de hoje. Foi uma alegria estarmos juntos com vocês, crianças, uma bênção esse tempo junto. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Manda para alguém que você queira que saiba a história da Páscoa, né? Alguém que você queira que aceite Jesus no coração como Senhor e Salvador. E que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau, crianças. Muito feliz por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o amor de Jesus com vocês. E vocês compartilhem também com algumas pessoas. Amém. Pode ser adulto, vovô, vovó, tio, tia. Quem sabe esse vídeo chega longe e muitas pessoas podem ouvir de Jesus. Amém. Né? Glória a Tchau, Deus. crianças. Até a próxima. Deus Até. abençoe. Deus abençoe. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.
vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou.